Então, são 17h51 do dia 29 de abril de 2014. Eu, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, acabo de receber um documento que foi protocolado por um advogado que, na verdade, até eu indaguei se ele estava instruído para entregar o documento. Ele disse que não, que na verdade era só um portador do documento. Em nome da senhora Vilma Regina Soares Orlando, que é a chefe do resgate municipal, em nome da senhora Maria Luísa Cirilo Burian. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar aqui a senhora Maria Luísa Cirilo Burian estava presente no plenário desse Poder Legislativo até às 17h35, sendo que não havia feito nenhum tipo de comunicado. Muito menos a senhora Vilma Regina Soares Orlando, que foi convocada para as 17 horas. Esse documento só chegou ao protocolo dessa casa às 17h40. Ao que tudo indica, foi um documento feito bastante rapidamente, porque eu fiquei aqui demorando, consultando a legislação, e cita-se aqui o artigo 218 do Código de Processo Civil, dizendo que a CPI evocou o artigo 218 do Código de Processo Civil. No entanto, a CPI se baseou na convocação no artigo 218 do Código de Processo Penal, e não no Código de Processo Civil. Não sei se foi um advogado que fez isso ou se foram as próprias convocadas. Mas tudo bem, embora esteja errado as menções feitas nesse documento, eu vou considerar que ele se refere ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz no seu artigo 218 que os convocados para uma comissão parlamentar de inquérito são obrigados a comparecer sob a pena de sofrerem convocação forçada a partir de um processo judicial e, se for necessário, até coercitivamente com força policial. E, portanto, ou o advogado ou alguém que fez esse documento, evocando o parágrafo 3º do artigo 221 do mesmo Código, fala que elas não poderiam ter sido convocadas em razão dos chefes superiores das mesmas não terem sido notificadas. Eu vou ler aqui exatamente o que diz o parágrafo 3º do artigo 221 do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil. Diz o seguinte: na hipótese prevista do caput desse artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada... Desculpa, não é aqui. Do 221, está aqui, ó. Parágrafo 3º do artigo 221. Aos funcionários públicos, aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e hora marcadas. O que nos surpreende é que, na verdade, a senhora Vilma Regina Soares Orlando é a chefe da repartição que nós conhecemos como resgate municipal. Então, eu deveria considerar nulo esse documento por duas razões. Primeiro, porque fala numa lei errada, e segundo, porque diz que ela deveria ser comunicada ao chefe superior daquela repartição, e a senhora Vilma é a chefe daquela repartição. Mas, como foi levantada uma dúvida grande e duas pessoas do setor de resgate municipal não compareceram, e uma estava aqui também no horário convocado e depois saiu, e em seguida chegou um documento portado por um advogado que também não estava instruído, ou seja, isso aqui está muito complicado, né? Seria um prejuízo ouvir os dois demais depoentes, porque se o parágrafo 3º do artigo 221 serve para a senhora Maria Luísa Burian e para a senhora
Vilma Regina Soares Orlando, é evidente também que ele tem que servir para a Maria Luísa Cirilo e para o Davi Silva Perônica, que estão presentes. Então, nesse ato, devido às contingências e a chegada desse documento, eu vou cancelar essa oitiva, lamentar esse acontecimento e convocar uma nova data. Peço desculpas aos que compareceram e agradeço, né, aqueles que estão aqui, a imprensa, público, funcionários, o senhor presidente da Câmara, Rubens Nunes, demais que nos ouvem nessa noite. Mas volto a registrar e repetir muito rapidamente o que aconteceu. Até às 17h35, a Maria Luísa estava presente. Às 17h40 chegou um documento que se baseia no Código de Processo Civil, erroneamente, e não no Código de Processo Penal. E se baseia no parágrafo 3º do artigo 221 do mesmo Código, dizendo que deveria ser comunicado os chefes superiores, sendo que a senhora Vilma é a chefe do setor. Então, nos parece bastante complicado o que aconteceu, mas, de qualquer forma, nós convocaremos uma nova oitiva em data e horário oportuno e serão realizadas as perguntas de praxe. Provavelmente com as mesmas pessoas e, se necessário, com outras, né? Se a gente imaginar que ocorreu alguma coisa aqui que sofreu influências não devidas, né? Tá bom? Obrigado a todos e boa noite.